Nessa videoaula a gente vai aprender a fazer a pantufa tiras cruzadas, um modelo super feminino, com essa aplicação de cabedal de metro, que deixou ela um luxo. Para esse modelo a gente vai precisar a sola de borracha sem furo, pelúcia TED, os moldes de MDF, cola, agulha, linha, tesoura, alfinetes e o cabedal de metro. Bora aprender? Para fazer esse modelinho, a gente vai usar agora a nossa pelúcia TED, uma pelúcia super fofinha. E agora a gente vai fazer primeiro a colagem do solado. Então, vamos utilizar a cola de contato e vamos passar em todo o solado. Então, aqui você vai espalhar a cola bem uniforme. Esse solado de borracha já foi desenvolvido para fazer esse chinelo de pelúcia. Elas não têm furo, então facilita bastante na hora de trabalhar com ela. Todos os materiais aqui, eles estão disponíveis no site do Senhor Chinelo, tá? Vocês entram lá, tem bastante peça, bastante novidade para vocês trabalharem. Então aqui, ó, eu passei a colinha, né? E eu vou posicionar na minha pelúcia. Eu vou colar, deixar mais ou menos uns 2 centímetros de cada lado, para depois fazer a colagem na lateral. Colei e vou cortar. Eu vou passar agora a cola na lateral. Passar bem uniforme também. Então, aqui eu passei a cola no contorno inteiro da borracha, eu vou deixar descansar ele um pouquinho. Então, eu vou colocar ele aqui do lado e agora a gente vai fazer a parte de cima, né, as tiras do nosso chinelo. Para isso, a gente vai utilizar esses formatos de MDF, ó, que tem também disponível no site, facilita muito, muito na hora de fazer os cortes, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos posicionar a nossa peça por cima da pelúcia. Nós precisamos fazer 4 tiras no total para fazer o par. Então, a gente precisa de 2 para cada pé. Agora, a gente vai pegar, para aproveitar bem aqui a nossa pelúcia, já coloquei aqui bem na borda dos dois lados. E eu vou fazer a marcação. Marco com a caneta aqui. Vocês podem reparar que eu coloquei aqui a parte da letra para baixo, né? Agora eu simplesmente vou pegar e virar isso daqui. Vou colocar ele pra cá. Então a gente precisa fazer esse jeito para ficar um espelho do desenho, né? Um desenho espelhado, um no outro. Então fica desse jeito aqui, ó. Então, lembrando, mais uma vez, posiciona a tua peça com a parte da letrinha para baixo e a outra você tem que recortar com a letrinha para cima. Então, fica desse jeito aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou separar as duas partes. Vou cortar aqui onde tem a marquinha e vou tirar as pontas aqui também. Cortar aqui e fazer aqui o recorte. Mesma coisa na outra peça. Aqui, pra gente fazer a marcação da peça, pra gente conseguir dobrar ela bem no meinho, a gente vai pegar e utilizar o próprio molde, né, que tem a marquinha aqui no meio, ó, que é exatamente metade da nossa peça. Então, vamos posicionar aqui por cima. Eu tô colocando ali um pouquinho aqui mais pra baixo pra poder visualizar aqui. Então, eu vou fazer uma marquinha aqui. Agora, eu vou subir a minha peça um pouquinho e vou fazer a outra marcação aqui embaixo. Então, fiz uma aqui em cima, uma aqui embaixo. Mesma coisa na outra peça. Vamos
utilizar essa daqui como referência. Vamos colocar assim, vira ele pra cima, vamos posicionar aqui e fazer uma marquinha aqui, ó, pra ficar na mesma reta. Mesma coisa desse lado, posiciona, dobra um pouquinho pra cima, usa a primeira marcação e a gente faz na outra. Então, aqui temos a marcação que é a parte do meio. O que que a gente vai fazer? Vai pegar a cola e vamos passar no meio. E vamos passar aqui na borda. Não precisa passar na pelúcia toda, tá, gente? Só nas bordas e no meio. Depois que a gente fizer isso daqui nas duas partes, vamos deixar ela descansar um pouquinho aqui e vamos voltar no nosso solado. Então, aqui a gente vai fazer a colagem agora na lateral. Desse jeito assim. Agora a gente vai pegar e tirar o excesso do solado. Vamos começar a recortar, sempre a tesoura bem encostada aqui no solado. Então, aqui a gente fez o recorte e agora a gente vai utilizar a outra parte, né, que nós deixamos aqui colando um pouquinho. Então, agora a gente vai fazer a dobrinha aqui, exatamente sobre o meio. Mesma coisa do outro lado. Vamos repetir o mesmo processo na outra peça. Por que que a gente deixa descansar um pouquinho a cola antes de fazer essa colagem? Para criar uma aderência melhor. Senão, você tem que ficar segurando por mais tempo para o tecido colar no lugar. Então, desse jeito aqui, ó, encostou, ele já gruda. Então, aqui a gente terminou de fazer a colagem no solado, fizemos as duas tiras também. Então, agora a gente vai usar a segunda parte dos moldes que vem de MDF desse modelinho. Então, o que que a gente vai fazer? Virar ele ao contrário. Tô utilizando o tamanho do chinelo, mas ele vem desse jeito assim, gente, ó. Não vai ser exatamente o tamanho do chinelo. Por quê? Pra gente ter uma noção certinha daqui, pra ter o tamanho certo de sobra em cada parte depois que a gente fizer a costura. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer uma pequena marcação, ó, deixando ele centradinho aqui, deixando sobrar o mesmo tanto de cada lado, assim, ó. Então, vou fazer uma marcação bem pequenininha aqui, uma aqui, a outra aqui e a outra aqui. Desse jeito assim, em todas as partes. Depois que a gente fez toda a marcação, né, a gente vai posicionar as nossas tiras por cima do chinelo. Primeiro, vamos posicionar essas partes que tem esse corte diferenciado, porque desse lado aqui ele tá reto e desse lado não. Então, aqui a gente vai posicionar nas marcações que a gente fez. Então, aqui tem os dois pontinhos que nós tínhamos feito. Então, vamos posicionar a peça aqui por cima e usar os nossos alfinetes para prender ela certinha no lugar. Aqui e aqui, certo? Agora, vamos posicionar o outro também. Mesma coisa, tem a marcação, vamos colocar ela aqui. Coloca o alfinete. Certinho. Agora, a gente vai costurar as duas partes.
Tô usando a linha 30, vou fazer 2 nozinhos. Corta. E vamos costurar. Então, a nossa peça tá posicionada nas marcações que a gente fez. Vamos pegar aqui, entra primeiro na pelúcia, na tira, né? Pra esconder o nozinho. E agora a gente vai começar a pegar um pouquinho da borracha. E pegar a pelúcia também. Quando a gente fizer esse primeiro ponto, podemos retirar o alfinete. Vamos fazer em forma circular até chegar na outra ponta. Pega um pouco da borracha, atira e puxa. Aqui a gente vai pegando a borracha, não precisa ser muito na borda, nem muito pra dentro, ó. Um tantinho assim é o suficiente, ó. Porque aqui na hora que a gente pegar a borracha, tem que levar em consideração que a gente pega também essa pelúcia que já tá colado na volta dela. Então, ele já dá uma resistência ali, mas não é bom pegar muito pra dentro, né, pra não rasgar. Aí, você vai repetindo esse processo. Os pontinhos, uma distância assim, ó. A minha linha saiu aqui. O próximo ponto, tipo uns 3 milímetros mais ou menos, um do outro. Não precisa ser muito junto, para não danificar a borracha. Mas esse tanto aí já dá uma boa sustentação nas tiras. Então, aqui eu costurei até o final, eu vou fazer uns 3 pontinhos novamente para trás e a gente vai fazer o arremate. Corta um pouquinho da linha, deixa sobrando e essa daqui amarra um fio no outro. Então, nenhum nozinho fica aparecendo aqui por fora do solado. Então, ficou desse jeito. A gente vai repetir o mesmo processo desse lado. Então, aqui a gente fez as 2 costuras aqui na lateral, né? Então, agora a gente vai fazer a segunda parte para poder fazer cruzado aqui. Então, essa que fica do lado de dentro do chinelo é o que vai por baixo, certo? Nessa parte daqui, aqui tem um segredinho que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Nós tínhamos feito a marcação aqui, né? Então, essa ponta aqui que vai ficar pra frente do chinelo, eu vou posicionar exatamente aqui na minha marquinha. Vou colocar aqui um alfinete. O que vamos fazer aqui? Como a gente tem que seguir o formato do solado e ele não é reto, igual essa parte daqui, então a gente aqui tem que fazer um pequeno corte na nossa tira. Então, aqui vem reto, deixa sobrando mais ou menos uns meio centímetro e a gente vai retirar esse pedacinho e vocês vão entender por quê. Vamos colocar aqui. Se a gente não retirar essa partezinha daqui, ela não fica esse formato anatômico no peito do pé. Então, aqui, deixando esse pedacinho, ele forma certinho a curva aqui, ó. Então, retirando aqui um pedacinho, a gente vai fazer a costura do mesmo jeito. Viram? Então, foi somente essa pontinha aqui que a gente retirou. É bem pouquinho, ó. É só pra dar o formato aqui do solado do chinelo. A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, porém, esse lado aqui, vamos posicionar ela por cima do primeiro, tá? Então, vamos colocar aqui. Posiciona novamente na marcação que a gente fez. Esse
desse lado aqui, ó, a gente não corta nenhum excedente da peça, porque ele já faz a curva certinha em ambos lados. Então, agora a gente vai usar novamente a linha e a agulha e vamos repetir a costura. Então, desse jeito aqui, ficou as duas partes costuradas, né? Agora a gente vai dar uma incrementada nesse modelinho. Já tá bonito, mas vai ficar mais bonito ainda. Então, a gente tem essa aplicação. Olha, gente, que perfeição. Então, esse daqui a gente vai colocar ele aqui na tira de cima. Ó. Nessa daqui a gente vai colocar mais ou menos uns 15 centímetros. Porque a nossa tira, ela vem com 30 centímetros. Então, a gente vai usar 15 centímetros para cada pé. Então, é só você pegar, medir aqui. Com a ajuda de uma tesoura, você vai pegar e cortar. Isso daqui a gente vai aplicar ele aqui na nossa tira. Para o nosso chinelinho ficar mais bonito ainda. Então, vou colocar aqui, linha e agulha. Não precisa ser linha dupla, tá? Pode ser linha normal, simplesinho aqui. A gente sempre costura com linha de nylon, porque ele fica transparente, né? Pode usar em qualquer cor, não vai interferir em nada. Então, faz uns nozinhos aqui, corta e vamos posicionar a nossa peça certinho. Vamos posicionar ele aqui e vamos começar a costurar. Aqui a minha linha eu fiz um nozinho, né? E vou pegar um pouquinho da pelúcia, aqui. E eu vou passar a minha linha por cima dessa telinha que tá prendendo as peças. Passei. E eu já vou sair na reta do seguinte espaço que tem aqui, ó. Eu vou puxar. E continuar costurando. Novamente, eu vou descer aqui, ó. Passei por cima da telinha, minha linha vai ficar aqui por cima. E eu já vou sair na reta do seguinte espaço. Como a nossa tira, a gente tinha trabalhado com a pelúcia e ficou ele duplo, eu tô pegando praticamente somente a parte de cima da pelúcia, tá? Pra não correr o risco de pegar no peito do pé na hora que a pessoa usar, tá? Porque a gente tá dando uns pontos bem distantes um do outro. Peguei aqui, puxei e já prendeu. Tô colocando aqui a minha mão por baixo, ó, pra eu sentir que a minha agulha não passe na parte de baixo da pelúcia, tá? Eu tô pegando somente a parte de cima. Vou repetir esse processo até chegar no final e a gente fazer o arremate. Então, aqui, ó, a gente chegou no finalzinho. Vou pegar e prender a última parte aqui da peça. Peguei aqui e eu vou fazer o meu arremate por baixo dessa última peça aqui, ó. Vou pegar um pedacinho da pelúcia aqui. Deixo uma laçadinha, passo por dentro e puxo. Aqui a gente finalizou nosso modelinho, ó, super charmoso, super feminina, com essa aplicação de cabedal de metro. Comenta aí também o que vocês acharam, pra gente saber dessa opção que trouxemos hoje pra vocês. Se você gostou, curte, entra no nosso canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações. Até mais!